Boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir. Bem-vindos a mais uma live. Hoje, novamente com a Cláudia Stanislau, vamos falar sobre comportamentos agressivos. Vou tentar aqui convidar a Cláudia primeiro. Bem-vinda. Olá, Filomena. Nas duas últimas lives falámos um bocadinho sobre ansiedade por separação e comportamentos agressivos para membros de família. Hoje vamos abrir um bocadinho o leque e passar para comportamentos para estranhos. Acho que influencia bastante. Olá, Cláudia. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Boa. Cara cansada. Espera aí que eu vou tentar arranjar. Não era um suposto bocadinho dizer, isso. não era? Grandes truques. Eu não sei esses truques, não. Os truques. Eu sei os truques. Eu tenho que saber os truques. Com estrelinhas. Espera aí. O pior é que eu sou muito má nos truques. Tipo, estás a ver? Tipo, Não vale a pena. não vale a pena. Gosto mais de eu gosto de ser natural. Esse senhor, não, por favor. Não, acho que não. Acho que vai mesmo assim. Estava só a dizer um bocadinho o que é que já fizemos para trás, das lives, ansiedade por separação. A ansiedade por separação eu não consigo gravar, não está disponível, mas já temos... Sim. Já temos canal de YouTube, já tínhamos, mas agora já conseguimos subir a outra live, já está disponível a live sobre comportamentos agressivos para membros da família, do agregado familiar. Falámos sobre crianças, porque eu tinha lançado esse tema, tinha começado por aí, porque tinha batido um bocadinho no tema durante a semana. Crianças é um tema que é um bocadinho do meu dia-a-dia agora. Estava com medo de não chegar a horas, mas consegui fazer tudo. Vamos lá começar, já estamos aqui com 10 pessoas a ver-nos. Desta vez não consegui trazer números nenhuns, como não me preparei durante a semana. Hoje levámos chamada uma tarefa na clínica e se calhar algumas pessoas... Eu tenho aqui uns pet sitters, uns meninos de pet sitting que são um bocadinho barulhentos, portanto se ouvirem ladrar, paciência, olha. Não faz mal. É cão, é canino. É canino, faz parte da família. Hoje vamos falar um bocadinho de comportamentos agressivos para estranhos. Acho que toca um bocadinho a todos. Quem tem cães há algum tempo já teve provavelmente algum problema desse género, mesmo que baixo grau, né? Assim, ou tenue, ou mais tenue. Eu, não começando pelos números, se calhar começava um bocadinho por perceber... basicamente, eu puxei aqui 3 pontos. O receber pessoas em casa, que normalmente pode ser um problema comum. O passear na rua e o nosso cão ter comportamentos estranhos para outras pessoas. E também pus aqui o ir ao veterinário, porque na verdade também podemos ser encarados como estranhos, apesar de depois haver uma rotina se calhar maior, mas também podemos ser encarados como estranhos numa fase inicial. Hoje, mais uma vez, tive um caso típico de... lá está, fator, um gato que veio de casa, que já tinha entrado na telespectadora, super assustado. Claro, quando chegou ao pé de nós, a primeira reação que ele foi é agredir o estranho. Agredir o estranho que me está a agarrar. Nós pensámos nisso previamente, mas mesmo assim há animais que são um bocado mais difíceis, mas isso tínhamos que recuar muito lá atrás na vida desse animal e às vezes nós não conseguimos saber o historial todo. Mas a partir daquele animal devia parar, restabelecer-se, tirá-lo de uma caixa transportadora, digo eu, dar-lhe ali alguma tranquilidade para depois então contê-lo novamente e poder pôr um catéter e fazer essas coisas que ele vinha para a cirurgia. Começo por receber pessoas em casa, acho que é uma coisa mais fácil, mas também dou-te liberdade para seguir quando quiseres. Eu vou inclusive pegar naquilo que estavas a... Vou. Não, acho que fiz, porque para mim tem mais interesse, na verdade. E vou pegar nos gatos também. Vou pegar... Eu tinha pensado começar pelos gatos, mas depois pensei, se calhar é um bocado audaz, mas no vet acho que tem muita lógica. Mas eu acho que vamos mudar um bocadinho, não é? Também porque não. Então vamos falar sobre, no caso dos gatos, não é?
E na ida aos veterinários, que os veterinários não só significam para tanto gatos como cães, podem já ter um significado mau, entre aspas, não é? Um bocadinho como aquela ideia que nós temos do dentista, não é? Ah, tenho que ir ao dentista. Pronto, o dentista é sempre o Sim, não são espaços muito confortáveis, vamos ser realistas. Exatamente. Basta ter tido alguma má experiência e que normalmente os gatos e ou cães têm no período de primovacinação, pronto, porque são sujeitos a isso, tem que ser. Uma das coisas que, por exemplo, e são conselhos que eu dou sempre, as caixas transportadoras que devem ser usadas principalmente com gatos, porque nunca se deve transportar um gato ao colo, porque é muito perigoso, não é? Devem ser usadas como camas, por exemplo. Por acaso, agora não está aqui, senão até mostrava, mas, por exemplo, ao lado do computador, que é onde os gatos normalmente, quem tem gatos sabe que trabalhar com computador e gatos é um evento, porque o gato vem para cima do computador, vem para cima de nós, pronto. Um dos truques que se usa é colocar uma cama ao lado do computador, ou perto do computador, em cima da secretária, e normalmente os gatos têm a tendência para ir para essas camas, eu tenho aqui uma, para ficarem perto, mas ao invés de estarem em cima do computador, vão para a cama. Durante muito tempo, uma das camas que eu tinha era a metade debaixo da transportadora. Meto um cobertor grande, obviamente faço aquilo mais fofinho, não é? Menos transportadora e mais caminha. Mas durante muito tempo eles usaram e depois eu mudei de sítio. Entretanto, agora está no sítio. Isso é outra coisa, é mudar as camas de sítio também. E mudar as camas por exemplo, agora está outra. Mas a transportadora ser uma cama, porquê? Porque depois, quando vamos colocar o gato na transportadora para transportá-lo para outro sítio, o gato já não vai achar a transportadora aquele bicho, que é aquela coisa que nós vamos tirar lá daquele sítio uma vez por ano, pontualmente, para o enfiar lá dentro e fechar a porta. Portanto, inclusive, eu faço... Sim, é uma coisa fácil de fazer. É fácil. E outra coisa que eu também faço é não só deixar a transportadora como cama, mas depois também fechá-la e atirar petisquinhos lá para dentro e deixar o gatinho ir lá comer e sair e deixar a porta aberta. Os gatos gostam de abrigos, gostam de caixas, Exatamente. gostam de coisas que parece que estão escondidos. Nós sabemos que eles não estão, mas eles acham que estão escondidos. Exatamente. E gostam de alturas, muitas vezes, também. E deitar dentro das caixas. Colocar a transportadora num sítio alto, ter aquilo fofinho, ir lá escondendo umas coisas gostosas para eles irem lá encontrando, claro. Para motivá-los um bocadinho a entrar lá dentro. Vai facilitar muito depois o transporte, não é? Quando queremos realmente usar a transportadora, colocar o gatinho lá dentro, ele já não vai ver a transportadora como, o que é isto? É a minha caminha. Pronto, fecha-se a porta e isto diminui grandemente aquele disparo de dopamina que existe, não é? Que está só por... Outra coisa, nunca se deve transportar assim, deve-se transportar levando assim, que é para evitar os balanços. Os gatos, sendo muito ágeis, são muito sensíveis aos movimentos, as pessoas às vezes transportam assim, o gato vai lá dentro literalmente assim, e isso aumenta o stress. Outra coisa que eu faço é cobrir completamente a transportadora com uma toalha, uma coisa qualquer, para não haver visibilidade nenhuma, mas isso é o típico, quanto menos vir, melhor, porque os gatos, principalmente os de casa, como os meus, por exemplo, se vão na rua, veem coisas, assustam-se, não é? Depois estão fechados e aquilo aumenta significativamente o stress. Isto já vai facilitar depois o vosso trabalho na clínica. E até antes, no carro, talvez, porque eu acho que começa muito antes da clínica e aí é que eu acho que é difícil desmistificar um bocadinho, porque normalmente é tudo mais à pressa. Eu não estou, obviamente que há aqui uma série de... Eu estou a saltar por cima de uma série de coisas. Sim, eu sei fazer. Falar do veterinário e tu estás a saltar por cima, mas a questão aqui é, para mim dá-me jeito de falar do antes, do veterinário, porque depois quem leva com... Claro, exatamente. Com o gato difícil, que não era difícil, se calhar. São vocês, sim. É assim, das coisas que eu posso dizer que são assim fáceis e rápidas, que as pessoas podem fazer hoje, é isso, é pôr a transportadora à disposição do gatinho, ir pondo lá uns petiscos, já ajuda a tapar, transportar assim, não transportar assim.
Desmistificar a transportadora. Exatamente. Torná-la parte integrante. Isso já é o início, é melhor que nada. É melhor do que ter a transportadora num outro sítio qualquer, depois enfiar o gato lá dentro, ir com o gato assim, pousar a transportadora no chão, em frente a um focinho de um cão, por exemplo, como se vê muitas vezes, mas isso vocês, na vossa clínica, provavelmente já evitam situações dessas, mas aí já depende da clínica. Nós tentamos fazer a separação, o nosso espaço é muito curto. Eu vi. Infelizmente eu vi. E sendo muito curto, só uma boa logística de marcações é que pode fazer isso. Sim, mas por exemplo, difícil. Uma coisa que é simples de fazer numa clínica é, por exemplo, se aparece uma cliente ou um cliente com uma transportadora de gato sem nada a tapar e aparece um cão, é dizer, olha, tapa, ou então um de vocês vai lá e tapa. Porque tapar, só o gato não ter que estar a olhar para o cão. Não ser o direto olhar com olhar ou o cheiro com o cheiro. Acho que já faz. Já ajuda, exatamente. Ou seja, estou aqui a dizer só algumas dicas. No caso dos gatos, basicamente, pôr a transportadora ao dispor do gato. Exatamente. E tapar o gato na viagem. No caso de estranhos que vão a casa com gatos, a regra é muito simples, mas também é mais fácil de seguir porque ainda estou para ver a pessoa que quer forçar um gato a fazer coisas e ser bem sucedida, sem se magoar muito, não é? A verdade é que os gatos, quando não querem aproximação de uma pessoa porque não conhecem, eles fogem. E são mestres dos esconderijos, às vezes nós não os encontramos, e não se deve forçar, ponto. Não se deve forçar nem um gato nem um cão, principalmente os gatos que se sentirem ameaçados, e por falar em gatos. Eu acho que nesse caso as pessoas têm mais respeito. Eu acho que sim, porque os gatos têm menos tolerância para as nossas patetices. E se nós metemos a pata na poça, metemos a pata na poça com um gato e ele mostra como é que é. E os cães são mais tolerantes, eles deixam a gente fazer mais patetices. E no caso do cão, no entanto, devia ser também a mesma regra. Se nós temos um cão em casa que tem medo de pessoas estranhas e temos estranhos a chegar a casa, primeiro temos que pensar que aquele é o sítio seguro do cão. E temos estranhos a invadir o sítio seguro do cão. E com isto não estou a dizer, deixem o cão solto a fazer o que ele quer. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, não vamos forçar o cão a ter que interagir com as pessoas. Vamos tentar planear um pouquinho, por exemplo. Temos que planear. Uma das coisas que as pessoas às vezes fazem, que eu vejo que é muito errado e é por falta de conhecimento, é, por exemplo, um cão medroso de pessoas estranhas ou inseguro, que é sempre por aí, não é? Ou que demonstra algum tipo de comportamento reativo ou /agressivo. As pessoas muitas vezes até abrem a porta e deixam o cão ir direto ao elevador, se for num prédio, por exemplo, aqui acontece muito, eu vejo isso, ou direto à porta. Não, é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. O cão deve estar noutro cômodo e ouvir as pessoas a entrarem, porque aquela primeira... Como é que tu dirias? Outro quarto? Outra divisão. Noutra divisão, exatamente. Noutra divisão. Mas pode ser. Estou muito abrasileirada. Isso é brasileiro. Eu ia dizer que isso era do Porto. Não é daqui. Pensava que era lá. Não, eu acho que é meio abrasileirada. Acho que sim. Noutra divisão fechada, se tiver alguma visibilidade, dependendo, aí depois tinha que ser caso a caso, poderia ter um portão de bebê, por exemplo, ou algum tipo de visibilidade que o cão possa estar a ver, mas não pode chegar. Aí teria que analisar. Nunca oferecer o estímulo total. Mas nunca o cão ir ter com as pessoas ali. Mas estar ali no meio termo, não é? Tipo, ele vê, mas não pode ir. O que é que acontece? O cão que tem comportamentos reativos ou comportamentos agressivos com pessoas estranhas, vê as pessoas invadir o espaço dele, qualquer movimento que a pessoa faça, e depois é assim, o cão vai e ladra, a pessoa assusta-se, basta fazer assim, o cão pode morder, porque as pessoas dizem assim, o cão morde, as pessoas mostram medo. Isto é verdade, mas não é pelo que as pessoas pensam, não é porque o cão tem um sexto sentido que diz assim, ele tem medo, portanto eu posso atacar, não é isso. É porque as pessoas, quando têm medo, fazem movimentos bruscos, tipo, isto assim. E se eu estou assustada, por exemplo, eu falo por mim que tenho um pavor de aranhas.
Se eu vejo uma aranha, se eu vejo uma aranha parada... Mas tu não fazes esses movimentos, tu bloqueias. Tu Exatamente, eu fico a olhar para a aranha. Se ela se mexe, eu morro. Ou seja, se aquela aranha... Imagina que a aranha tem medo de mim. Está a ver um monstro olhar para ela, não é? E ela decide fugir para um lado. Se ela se mexe, aquilo causa um pânico horroroso em mim. Ou seja, o movimento da aranha assusta-me ainda mais. Então é a mesma coisa com os cães e as pessoas. Quando as pessoas que têm medo fazem isto, ou fazem e agem de forma estranha, na vez de calmo e pacífico. Tem uma reação ao mesmo nível, ele. Exatamente. Desencadeia muitas vezes no cão. Mas que nele reflete. Exatamente. O cão pode estar a cheirar a pessoa, tipo cheio de medo, a pessoa faz e o cão e morre. E já está. Pronto, é atípico. Então, aquele encontro de pessoas, cão, na porta, no elevador, tem que acabar. Então, se vocês têm um cão que demonstra comportamentos agressivos com estranhos, ou é medroso com estranhos, ou tudo isso, ou qual foi o termo que tu usaste? Inseguro com pessoas, por exemplo. A primeira coisa a fazer é não deixar o cão aproximar-se das pessoas na porta. Inseguro, porque eu acho que inseguro, estamos ali a falar num meio termo em que acho que as pessoas conseguem perceber que há uma possibilidade de, com mais segurança, aquele animal não ter esses comportamentos. Sim. Estas coisas que eu estou a dizer, por exemplo, por pouco que pareçam, vão evitar que fique pior. Agora, se as pessoas deixarem o cão constantemente ir à porta, ladrar, apanhar sustos, inclusive é passar de fazer isto para abocanhar ou rosnar ou qualquer coisa, vai haver um escalar do comportamento. Ao passo que se nós tomarmos medidas de prevenção e segurança para ambas as partes, tanto as pessoas que vêm como o cão, estamos a assegurar que tudo corre melhor e que pelo menos não piora, não é? E até pode ser que com um bocadinho de sorte há cães que melhoram porque começam a sentir-se mais relaxados, porque quando é que devemos soltar, entre aspas, o cão? Também é caso a caso que deve ser analisado, mas há cães que ao fim de algum tempo começam, os próprios tutores notam, já está bem mais calmo, já está, se calhar até já está a olhar para as pessoas e a abanar um pouquinho a cauda, já está mais curioso, ou em vez de agitado. E isso já pode levar a que as pessoas... Entretanto, nós também já tivemos tempo de dizer olá a toda a gente, abraçar e não sei o que, sem ter aquela preocupação de ter ali o cão. E também já podemos dizer às pessoas, olha, não mexas nele, não tocas nele, deixa-o estar em paz, ele vem-te cheirar, não mexas, pronto. Que é para as pessoas entenderem o tipo de cão que ele é, porque há cães que não gostam de ser tocados, que aliás é a grande maioria, e nós temos que respeitar isso. E assim que o cão deixa que essa fase já passou, esse primeiro impacto, os primeiros, eu chamo de 10, 15 minutos, os primeiros 10, 15 minutos, já pode haver espaço para o cão vir para a zona de convívio, mas de uma forma diferente, é que as pessoas também já sabem agir de forma diferente, o cão já está mais calmo, as pessoas já estão mais calmas, se calhar já estão sentadas no sofá ou na mesa. Pronto, sim, já está tudo mais normalizado e a própria pessoa também já não está tão focada se calhar no cão. E isso também, não é menosprezando a palavra certa, é não dando tanta importância ao cão, ele também descontrai e diz, olha, ninguém quer saber de mim, eu estou na minha. Há uma coisa interessante agora que fizeste-me lembrar, que dizem que as pessoas que não gostam muito de cães e que vão à casa de uma pessoa que tem um cão, normalmente eles dizem assim, mas não entendo, eu não gosto de cães adoram-me. E isto tem um quê por trás. Exatamente. É que a pessoa que às vezes não gosta tanto de cães, o que é que tem tendência para fazer? Ignora o cão. Ignora. Faz a sua vida, deixa o cão em paz e chega. E o cão, este gajo é que é fixe, meu, porque não me chateia nadinha. E começa a colar-se muito à pessoa. E a pessoa que não gosta do cão começa a achar, tipo, mas porquê é que este cão está sempre colado a mim? Então, contra mim falo, que eu sou uma pessoa que gosta muito de meninas e não sei o quê. Mas eu aprendi também a ignorar um pouco os cães no início. Mas tens uma coisa, primeiro, que eu há bocado também estava a pensar em falar. É perceber a linguagem corporal de um cão à distância, não é à distância de saberes muito, é à distância mesmo, a observação ao ver o cão dirigir-se para ti, não é? Ou tu a dirigir-te para o cão. E isso também te faz abordar ou não abordar conforme e ter um tipo de abordagem diferente. E linguagem corporal é uma coisa que acho que deveríamos bater
mais com as pessoas. Acho que as pessoas havia de haver, sei lá, 10 sinais que deviam ser básicos, digamos assim. Sim. Porque pronto, quando as pessoas não percebem daqueles que a gente já conhece muito bem, tipo sim, mar, quando o rosnar, que é um sinal de alerta, faz com que muitas pessoas ainda interpretem erradamente. Ou seja, quer dizer que provavelmente os básicos dos básicos não estão captados. Não estão captados, exatamente. Não. Portanto, acho que muitas vezes essa não captação traz um bocadinho de isto que estivemos a falar antes. Nós tínhamos aqui uma pergunta, desculpa ter interrompido. Sim. No caso do meu cão, é Z91.s. No caso do meu cão, ele vai correr para a porta, fica feliz ao ver as outras pessoas a querer cumprimentá-las, mas nota ansiedade. Devo trabalhar esse comportamento dele? Deixo para ti. Eu confio muito no que os tutores dizem. Então, por exemplo, o que eu estou a ouvir, aquilo que eu ouvi mais importante aí nessa frase foi: eu noto ansiedade no meu cão. Então, sim, deve ser trabalhado. Porque se o tutor achasse que estava tudo aí ok, como se costuma dizer, o tutor não falava na ansiedade do cão. Então existe de facto provavelmente mais ansiedade ainda do que aquela que o tutor já está a dar conta. Embora o tutor tenha muita... Os tutores são as pessoas que melhor conhecem os cães, passam o tempo todo com eles. Portanto, se ele está a notar alguma ansiedade, sem dúvida começa-se logo a trabalhar. Porquê? Porque nunca melhora, nunca passa. Só piora. Ele está a escalar e enquanto é ansiedade, entre aspas, só ansiedade, pelo menos convém aprender o que devemos fazer para não escalar ou para não piorar. Já agora, se a Zi conseguiste dizer aqui, porque para ler ansiedade é preciso perceber a linguagem corporal, é preciso perceber alguma coisa, é preciso conhecer o nosso animal e saber quando é que ele está tranquilo e quando é que ele não está, mas ela acaba por dizer que provavelmente existe ali um mixed feeling de estou muito feliz, mas também tenho ali algum receio, ou seja, vou, mas não vou, mas não vou, e vai, se calhar, e volta, vai e volta, não sei se ela pudesse detalhar um bocadinho mais, depois tínhamos falar um bocadinho mais sobre este caso. Já agora, porque eu tinha posto aqui umas curiosidades, mas isso é coisas que nos acontecem no dia a dia de os carteiros, os homens dos gás, os jardineiros, são pessoas nem sempre bem-vindas e não sei se nós só ouvimos o lado negativo, ou seja, só temos a perspectiva do mal. Eu sei que são pessoas que vão com muita frequência, com muita pressa, com muita foco e missão e que normalmente até teriam tudo para ser os que ignoram os animais. Mas se calhar há uma... Ignoram. O lado trágico ou cómico da situação dos carteiros e dos homens das entregas e não sei o quê, tem a ver com o facto que a maioria deles de facto ignora os cães. Só que os cães que são medrosos, quando veem uma pessoa estranha a aproximar-se do sítio seguro deles, começam a ladrar e a reagir, e basicamente o que eles estão a dizer é: atenção, estranha à vista, e vai-te embora, e perigo, estamos todos em perigo, e não sei o quê, eu tenho que defender todo mundo. E ele está o cão a fazer isto, e entretanto a pessoa vai-se embora. E o cão: viste? Próxima vez não apareças cá, e tal. Vai-se embora todo contente. Então, se calhar uma placa daquelas que diz... Trabalho é feito. Cão que não morde. É fixe, porque é assim, a partir a pessoa vai ou aproximar-se mais lentamente ou nem sequer aproximar-se daquela casa. Mesmo que o teu cão não morda. É assim, o ditado, o cão que ladra não morde, é o pior. Não é essa. É aquelas placas que diz à porta das casas, às cuidado vezes. Com o cão. Cuidado com o cão, ou qualquer coisa assim. Imagina apenas os cães tranquilos, metes cuidado com o cão na mesma, só para as pessoas não... Só para as pessoas, sim. Não e já agora fica a nota que para quem tem raças potencialmente perigosas, infelizmente é obrigatório ter placa. Ah, é? É. Olha. Placa, aquela placa normalíssima? Não, tem que ser uma placa... Não, é uma placa a dizer cuidado com o cão. Mas tem que ter em toda a volta de muros que haja para a rua. É a lei. Ah, sério? É. De certeza? Aqui em Portugal? Sim. Eu não vejo isso em lado nenhum. Já sabes como uma coisa também não sei se está lá um cão perigoso, potencialmente perigoso. Não, é assim, durante muitos anos as pessoas tinham cuidado com o cão até como uma coisa de está aqui um cão a proteger, entre aspas, não é? Mas a partir do momento... Era mais para as pessoas não porem a mão, depois serem depois terem a partir do momento em que saiu aquela lei absurda
dos cães potencialmente perigosos, uma das leis, dentro dessa lei, uma das diretrizes é que quem tem dentro da sua propriedade cães que pertençam às 7 raças potencialmente perigosas tem que ter... Mas tem que dizer que cuidado com o cão potencialmente perigoso? Não. É cuidado com o cão. É aquela placa que tu conheces, cuidado com o cão. Okay. Então já todos essas placas que existem lá dentro está um cão potencialmente perigoso, eu não sabia. Mas é claro que tu podes ter essa placa e nem ter cão ou ter um... Não, sim, eu estava agora a gozar nessa questão da aproximação. Se a tua aproximação for mais lenta, se calhar, ou até mais tranquila. Claro que o carteiro tem aquela moto ou tem aquele carro que é à distância. Exatamente. E ele já sabe o cão de antemão. Depois, obviamente, que não há carteiros e carteiros, como há pessoas e pessoas. Mas normalmente essas pessoas de entrega, elas vão rápido e vão largar uma carta, vão largar... Sim, mas não pode ser um movimento brusco. Se for muito rápido, nem é uma se for questão muito... de ser movimento brusco, tem mais a ver com o cão que está naquela evasão, situação né? de aviso. Não gosto de estranhos, sai daqui, não sei o quê. E a pessoa realmente vai embora quando o cão ladra. Mas não vai embora porque o cão ladrou, vai embora porque já acabou o trabalho da pessoa. Só que o cão fica com a sensação de trabalho bem feito e o próprio comportamento do cão é reforçado. Ou seja, o cão fica com a ideia de que ladrar para estranhos, nomeadamente estranhos que depois têm uma moto que vem aí, ou tem aquela coisa do Uber, ou tem aquela farda do correio, começam a haver associações, não é? Ao criar essas associações, eles pensam, estas coisas, estas pessoas, eu tenho que as afastar ladrando. Sim. E resulta. Elas vão sempre embora quando eu ladro. Por acaso estava aqui a pensar noutra situação. As pessoas vão embora porque o trabalho delas está feito. Os cães pensam que as pessoas vão embora porque elas fizeram um bom trabalho em defender ali o espaço delas, ou as pessoas delas, ou a eles mesmos. Não é? Essa que é a parte tragicómica. A Zi respondeu aqui, a Zi, eu estou a tratar a Zi, até pode ser um homem, não sei, estou a tratar no feminino. Ela começa a correr de um lado para o outro e salta para as pernas das pessoas e, como estão a dizer, acho que é ali um mix entre ansiedade e felicidade de ver pessoas novas. Sim, muito comum, mas de qualquer maneira, da minha perspectiva, uma coisa que se deve evitar por variados motivos. Claro. Já vi pessoas sem querer serem atiradas ao chão, ou... Pronto. E tem tendência para escalar também, não é? Tem. Ou seja, a questão ali é, até pode nem magoar, até pode nem atirar ninguém ao chão, mas a tendência para fazer aquilo consistentemente... Não é para agradar. Ninguém, até eu, que gosto muito de cães... Eu tenho uma cadela que faz isso. Com cães tenho uma cadela. A minha cadela faz isso. A Cláudia chegou cá a casa e disse, queres que eu deixe a cadela fazer isso? Tudo bem, deixa estar na mesma. Aí em 3 dias ela está sem saltar para cima das pessoas. Está bem, mas deixa estar, ela gosta. Foi o que eu fiz. Mas é assim. Não, mas eu percebo, é assim, é chato, não é facilmente treinável, não é me desprezar, mas é uma coisa que com consistência tu consegues lá chegar. Eu acho Por acaso eu ia dar o exemplo. Desculpa. Eu acho que realmente deve-se fazer alguma coisa, não se deve só deixar como está e deixar. Pronto. Eu acho que não, até porque pode levar a incidentes, tipo uma pessoa que possa reagir mal e até empurrar o cão sem querer e o cão sentir-se um bocado que é isto e a coisa pode virar para o lado negativo. Um bocado como 2 irmãos a brincarem que depois acabam à bulha porque se magoam. E então, para evitar isso, se calhar eu trabalharia sempre em... A prevenção é sempre o melhor tratamento, no sentido em que não deixar o cão ir à porta, mesmo receber as pessoas, deixá-lo, pô-lo numa divisão, esperar um pouco, a pessoa ouvir, o cão ouvir as pessoas, não sei o quê, deixar devagarinho ele vir, nem que seja nos primeiros tempos, ele pode vir de trela. E claro, eu uso muita comida. E não são estranhos, assim, são estranhos para o cão, mas não são estranhos para nós, porque a partir de estão a entrar na nossa casa, são pessoas que nós até podemos utilizar para que o nosso cão se vá sentindo mais à vontade com estranhos para ele. Exato. Estava a pensar aqui numa coisa que há bocado estávamos a dizer, aquela história de entrar no espaço, de ignorar, de quanto mais ignorares melhor. Nós tivemos uma cadela, não sabemos o historial dela na verdade, ou seja, mas sabemos que fez canil, que teve uma história, não se sabe bem a história, mas teve muito tempo no canil, depois foi adotada por nós. E não foi
adotada por nós primeiramente, foi adotada por por contabilista da clínica, e ele era uma pessoa que gosta ou de sempre esteve habituado a ter cães que na verdade eram tranquilos, responsáveis, ou menos responsivos, reativos, o que quiser chamar, que deixavam entrar no espaço deles, e ela na verdade tinha um historial diferente e provavelmente não deixava ninguém entrar no espaço dela. Quando ela veio para nós, eu achava, a Débora disse, pronto, a Débora estava mais tranquila, eu achava que ia ser uma coisa mais difícil, porque também não tinha a minha cabeça virada para isso e achava que havia ali um problema com homens, e na verdade acho que existe, porque ela chegou a morder um vizinho nosso por essa tal intermissão. Mas o que é que nós fizemos? Foi longo prazo. Ignorar, deixá-la ambientar-se, deixar ser ela um dia, neste caso a vir ter comigo, com a Débora acho que foi mais fácil porque ela dedicou-se mais do que eu, a vir ter comigo, e pronto, hoje ela vai ter connosco tranquilamente, e o fator tempo também acho Exatamente. que é bastante importante, porque muitas vezes queremos quase tipo, resolver o problema. Não, ela Exatamente. fomos buscar um cão, adotámos um cão, queremos que ele de repente, ok, eu estou em casa, sou bem feliz e tive muita sorte e agora já vou ficar normal. Não, há um passado e todos temos um passado e muitas vezes esse respeito é importante. E sendo que o tema hoje é comportamentos agressivos de cães com pessoas estranhas, vou pegar naquilo que tu estavas a dizer que foi muito importante e salientar o facto de que o fator tempo não é um fator a ter em conta. Ou seja, quando as pessoas me dizem, mas quanto tempo vai... O tempo que tiver que ser. É isso. E eu não e na verdade eu não sei. Nunca soube, nem nunca vou saber quanto tempo. Há cães que são muito rápidos, outros muito lentos. É o tempo do cão. É o tempo do cão, não é o nosso tempo, não é o tempo que nós queremos. Nós queremos isto resolvendo ontem, não é? O treinador também, o mais rápido possível. Mas não somos nós que vamos determinar o quanto tempo é que demora o cão a ambientar-se, a sair, a confiar nas pessoas. Porque lá está, tem muito a ver com isso. A insegurança, o medo, tem a ver com confiança. Isso leva tempo. E às vezes o quão escalado está, ou foi no passado, antes Exatamente. não sabes o problema. Exatamente. Nós não sabemos, mesmo que soubéssemos, isso também não muda nada. Não muda nada, não. Exatamente. Não sabes, não consegue mudar o passado, a gente só pode fazer para a frente. Então, sim, é mais fácil de explicar isso hoje. Exatamente. As pessoas, como é que sai de uma depressão? Há pessoas que saem de uma depressão rapidamente, há outras que saem mais lentamente, há outras que nunca saem, ou seja, é sempre são problemas individuais, não é? Exatamente. Apesar por exemplo, eu ser adepta e usar adepta e uso apenas técnicas baseadas no reforço positivo, as técnicas são variadas, não é só uma, são várias, e são sempre adaptadas ao indivíduo e à situação em si. Ao ambiente onde vive, às pessoas que estão dentro de casa. As pessoas com quem vive, como é que vive, o grau de medo ou insegurança que o cão tem relativamente às pessoas, e isso vai determinar todo o plano. Ou seja, não há uma solução chapa 5. Se algum treinador chega assim, é assim, ponto. É treta, não é? É treta. Sim. Não, especialmente numa coisa que envolve várias variáveis, claro, como o cão, o ambiente, as pessoas que vivem com o cão, a pessoa que está a treinar, a pessoa que vai mais frequentemente ser o lado, como tu sabes, o lado B do cão. Do cão. Sim, eu já não vou por aí porque eu acho que poderá ser a mais objetiva de todas, ou seja, a parte médica. Sim. Por exemplo, sim. Tu já deves ter visto imensas vezes isto. Os cães começam a ficar idosos, não é? E começam as pessoas a queixar-se que o comportamento do cão muda. Ele era tão não sei o quê, e agora quando vê uma pessoa rosna ou mostra os dentes, mas isso às vezes já não está a ouvir bem, ou já não está a ver bem. Se ele não tiver todas as suas faculdades, mas isso acontece connosco, acho eu também. Nós ficamos um bocado mais desconfiados. Mas aquela coisa de os cães às vezes não têm noção ainda que o cão, vocês veterinários sim, agora sim, vocês conseguem à distância. Não, sim, o cão não tem noção que tem falta de visão, não é? Ele só vê mal e reage porque vê mal. Há pessoas que não têm ainda noção que o cão já não está a ouvir tão bem ou já não está a ver tão bem.
e que isso pode estar a influenciar completamente. Eu acho que as pessoas têm noção que o cão não ouve tão bem e não vê tão bem, não relacionam isso Podem, ou pode com também o fator de ele tem como uma dor, bem, exatamente. sim. E não gosta de ser tocado onde dói, exatamente. Sim, mais rapidamente acho que dizem, ok, ele tem alguma coisa diferente, ou está com demência, ou está com não sei o quê, do que dizem, ok, ele tem falta de visão, se ele tem falta de visão, se eu me aproximar bruscamente dele, pode ter ali uma reação de medo porque não vê. E é assim, os estranhos, quando não são estranhos, quando é pessoas da família, pessoas que os cães conhecem bem, ou que os gatos conhecem bem, têm o cheiro, têm outras formas de nos reconhecer. Mas quando são pessoas estranhas, e se eles se sentem inseguros ou têm receio de pessoas estranhas, eles não sabem o que é que as pessoas estranhas estão a fazer ou vão fazer, podem reagir mal, não é? Porque não têm todos os sentidos para poder avaliar a situação no total, a intenção da pessoa, não é? Com movimentos, por exemplo, ou gestos. Eu tive uma cadela que tirei da rua, velhinha, cega, e que depois ainda teve tempo de ficar surda, então era completamente cega dos dois olhos, surda. Como é que comunicavas? Toque. Okay. Mas comigo não, comigo bastava eu aproximar-me dela e eu aproximava-me e ficava assim um bocadinho perto dela e ela... Okay. E depois é que usavas o toque? E depois aí, a partir daí usava o toque, tocava nela, quando queria, por exemplo, que ela viesse para um lado, tocava deste lado, ela vinha para este lado, quando eu queria que ela viesse para este lado, mas obviamente usava muito a trela, mas quando ia para a praia, por exemplo, mas andava muito atrás dela e isso. Mas no veterinário, por exemplo, no grooming, que ela chegou a ir, porque ela tinha um daqueles pelos loucos que precisava mesmo de ser cortado e tal. Eu, a primeira vez, fiquei com a moça e fui-lhe dando várias indicações. Por exemplo, toca primeiro, que é para ela saber que vais tocar ali. Então, dá um pequeno toque e ela fazia assim e eu ensinei a fazer pousar a cabeça. Então, ela pousava a cabeça e já sabia que ia se mexer em certas zonas. Isso ajuda bastante o cão e ajuda bastante. E ela então dizia, isto é uma maravilha. mas ela agruma. Porque senão ela... porque não, senão é um trabalho praticamente inglório, não é? Ou seja, é à força, é obrigatório, não vai dar. Até a probabilidade de um pelo grande que precisa de 2 horas e meia de grooming não vai dar. E não vai dar para o cão, não vai dar para a gruma, não vai dar para o dono. O que é que eu faço? Que é velhinha, ela era muito velhinha mesmo. É toda velhinha, toda torta, como é que eu faço? Eu disse, faz assim. Foi só a primeira vez que eu estive lá, ela chegou a ir 3 vezes ou 4 vezes e a miúda ficou encantada com a forma que nós arranjamos ali de fazer as coisas ao jeito dela. Demorou um bocadinho mais de tempo, porque ela tinha que sinalizar. Também havia o tempo de descanso, que é tu tocas e ela não responde, deixa a descansar um bocadinho, porque aquilo é coisas a mais. Mas é engraçado, por exemplo, eu saía da primeira vez e segunda não, fiquei, mas depois das outras vezes fui-me embora e vinha buscá-la. Quando vinha buscá-la, abria-se a porta da veterinária e ela dizia, ela já sabe que tu estás aqui. Mal tu entras na clínica, ela levantava a cabeça e as orelhas ficavam assim. Então era só o cheiro, porque ela não ouve. Não, sim, eu acho que, não sei se está provado cientificamente, mas tenho a sensação que quando perdes um dos sentidos, um dos outros fica mais apurado, ou é um mito? Eu também tenho. Se calhar é um mito. Eu tenho essa. Mas também não sei se é mito. Confesso que nunca fui procurar. Eu acho que é porque eles estão ligados e há a parte sensorial. Acho que não é mito, Não posso comprovar, mas depois posso tentar perceber. Se tu pensares, eu acho que não é mito. És obrigado a apurar. És obrigado a prestar mais atenção ao sentido que está a funcionar. Para um cão não é difícil de apurar, porque ele já é apuradíssimo por si só. Ele simplesmente passa a usar aquele sentido para tudo. Porque não tem os outros dois, ou porque não tem o outro. Então, não me surpreende. Eu sei disso mais no internamento, porque o meu internamento, sei lá, são para aí 15 metros, é a linha reta para a porta de saída, e muitas vezes eu vejo reações desse tipo. Pessoas que estão a chegar que ainda não disseram uma palavra e o cão ou o gato levanta-se. E porque normalmente estão doentes, ponto número 1, e isso para nós é tipo, boa, ele viu e sentiu alguém. E é fixe, tipo, tu percebes que
que há essa capacidade deles reconhecerem, de esforçarem para lerem a tua e para chegarem até ti, e nós temos que nos esforçar um bocadinho mais para perceber a linguagem deles. Eu não sei se falámos do passear na rua, eu só estou a fechar por aqui porque eu acho que o passear na rua acontece a todos. Já aconteceu a todos algum evento, seja culpa do nosso lado, seja culpa do outro lado, não interessa quem tem a culpa, mas já aconteceu algum evento em que nos assustámos, ou que o nosso cão teve uma reação estranha, ou que o cão de outra pessoa. Se quiseres falar um bocadinho sobre... Eu vou dizer... Não precisa de ser bem passear na rua, pode ser antes, pode ser vou só dizer duas como resolver. Para mim são as mais importantes quando penso em comportamentos agressivos de cães para estranhos e penso no cenário rua. Vou dizer duas coisas que para mim são as mais importantes. Uma é o que devemos fazer e a outra é o que nunca devemos fazer. Nunca devemos fazer. Uma que devemos e uma que não devemos. Portanto, o que devemos sempre fazer é sempre devemos levar comida, e quando eu digo comida não é biscoitos, não é comida que o cão costuma comer, é comida de alto valor, carne. Okay? Aquilo que eu não como, carne. Salgada. Exatamente. Salsichas. Exatamente, salsicha. Normalmente até costumo aconselhar mais frango cozido sem sal, por ser o menos invasivo para o organismo do cão. Por usado com muita frequência, dependendo aqui também da frequência com que vai usar, obviamente. E deve-se misturar com outras coisas. E deves variar. Exatamente. Mas pronto, se houver um cão que adora fruta, e se for fruta indicada para o cão comer, fantástico. Ótimo. Mas, por exemplo, eu costumo dizer, se vocês são aquele tipo de pessoas que estão a comer uma tostinha e dão 2 bocadinhos de tostinhas ao cão, guardem a tostinha para quando vão à rua. Guardem aquele bocadinho de carne quando vão à rua. Porque as pessoas dão na mesma, mas ao invés de dar quando o cão está ali e não está a acontecer nada e está tudo pacífico, aproveitem esses petisquinhos, não é? Esses miminhos que nós damos aos cães, que não há nada de errado, não é por aí que os cães vão morrer, mas aproveitem para dá-los em momentos cruciais. E é quando nós temos com um cão à rua que não gosta de pessoas estranhas. Porque sempre que o meu cão que não gosta de pessoas estranhas vê uma pessoa estranha do outro lado da rua, lá ao fundo, não sei o quê, eu vou-lhe dar comida. Vou-lhe dar comida até a pessoa desaparecer. Quando o cão já não vê a pessoa, já não está preocupado com a pessoa, acaba a comida. Portanto, a comida serve mesmo para pessoa estranha, comida, pessoas estranhas aparece, comida para. E o que eu quero que o cão comece a pensar é, as pessoas estranhas até são feitas, porque vêm trazem comida. Exatamente. Uma dica muito importante é o cão tem que ver a pessoa estranha antes de nós darmos comida. Nunca pode ser, eu vejo a pessoa estranha, começo a dar comida ao cão antes do cão ver a pessoa. E há muitas pessoas que dizem, é impossível eu ver antes do cão. Não, não é. Porque às vezes vai atacar, pode estar... Estás a abrir o livro. Pronto. Assim não... Estou a abrir o livro, exato. A segunda coisa é que nunca se deve fazer, portanto, deve-se sempre levar comida, nunca se deve deixar as pessoas tocarem no cão. Não me importa quem é. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade neste ponto, muita. Porque sim, tem que dizer à pessoa, não dá. As pessoas têm muita dificuldade em dizer que não aos outros. Porque mas olha cá, eu não passei com ainda há muito tempo, mas acho que tenho a sensação que cada vez mais pessoas perguntam se podem abordar. Sim, sem dúvida. Mas entrar no espaço. Eu estou a dizer, as pessoas que têm cães medrosos ou que não gostam de ser tocados têm dificuldade em dizer às outras pessoas não podem, não sabem dizer não. Sim, tem que dizer. No caso do vosso cão, se o vosso cão é um cão assim, não é não. Não pode. Lamento, mas o meu cão não gosta de ser tocado. Não pode. Posso? Não, não pode. Se calhar daqui a 3 anos pode. Mas agora não pode. E o que eu vejo é a dificuldade das pessoas em dizer que não. Ou porque é vizinho, ou porque a pessoa vem com boas intenções, ou porque a pessoa já vem... Não pode. E, por exemplo, truques, ok? Que eu já comecei a ajudar pessoas com truques, porque eu vejo que as pessoas não conseguem mesmo dizer que não. Não conseguem olhar para a cara de uma pessoa e dizer não pode. Eu digo, na boa, não pode, desculpe. Pronto. Se a pessoa quiser levar a mal, o problema é da pessoa. Eu estou aqui a proteger o cão. Sim, mas tens um objetivo. Tem um objetivo. Não é? Exatamente. Portanto, não é uma questão de ser mal educada, é uma questão de simplesmente dizer, infelizmente não pode. Se fosse uma criança que estivesse agarrada à minha perna a dizer não quero ser tocada, eu não ia dizer que sim. Eu ia dizer que não.
Pronto, então a mesma coisa para mim é com o cão, mas quando é os cães as pessoas já ficam assim meio... Então, truques é vocês mesmos não terem uma cara amigável ou evitarem o contacto visual com a pessoa, ou seja, nós vamos na rua, vem uma pessoa lá ao fundo e começa a dizer ai que cão lindo, se vocês olham para a pessoa, por exemplo, és tu, João, eu olho para ti e tu fazes contacto visual comigo e eu esboço um pequenino sorriso, pronto. Aí, isso para ti é um ok, podes vir ter com o meu cão. Mas tu olhas para mim e vira a cara, tu podes não vir tocar no meu cão, não é por causa do cão, é por causa de mim. É porque eu devo estar de mau humor. Então tu não... Bem, tu aí na tua zona não deves ter muitos amigos. Mais a minha zona do que a zona do cão. Então, usar cara de má disposição pode ser uma estratégia. Outra coisa pode ser, também depende dos cães, há cães que têm uma morfologia muito apetecível, aqueles cães que toda a gente quer mexer porque são lindos de morrer, e não sei o quê, não sei o quê. Tu tens aí vários, não é? A tia, então, por exemplo, é daqueles cães que toda a gente quer tocar, mexer, porque é linda de morrer. Eu até diria mais os fofinhos, os com o pelo encaracolado, os canis, os lulus. Aquilo que as pessoas acham bonito é... Não é? É relativo. É lá querer tocar num cão, uns huskies, por exemplo, são cães que muitas vezes as pessoas gostam de tocar, apesar de serem grandes, mas têm olhos bonitos, clarinhos, aquela coisa. Há aqueles, vocês podem pedir para fazer numa tipografia aqueles coletes salva-vidas fininhos, que não é, o intuito não é nem proteger nem de calor nem de frio, é mesmo só para pôr por cima do pelo, e escrever não tocar. Não precisa de explicação, simplesmente escrever em grandes letras não tocar. Existe também um movimento internacional da fita amarela, que é basicamente na trela do cão atar uma fita amarela, como aquelas fitas que se usa na faculdade. Não sabia. Quem estivesse entrado no curso de medicina. Qualquer fita amarela. Normalmente significa cão que precisa de espaço. Claro que isto é um movimento que está a crescer, a maioria das pessoas não sabe o que é que isso quer dizer, mas quanto mais falarmos disto, mais no futuro... Vou começar a falar disso. Exatamente, porque... Não fazia ideia. Por exemplo, uma fita amarela numa trela significa que o meu cão precisa de espaço. Não se aproxima, ninguém se deve aproximar daquele cão, deve deixar aquele cão em paz e sossego. Era fixe fazer umas trelas amarelas e umas coisas amarelas, já as próprias pessoas terem os próprios laços. Isso é um código que será mais fácil das pessoas perceberem. Olha, agora eu estava a pensar nisso. Fita amarela atada, por exemplo, na Inglaterra usava-se muito fita amarela atada numa trela, via-se muito, eu via muito. Aqui ainda não pegou, mas lá chegaremos, não há, temos que falar do assunto. Ou simplesmente, e o mais prático é, eu vou aqui, vem uma pessoa lá ao fundo, a pessoa já vai olhar para o meu cão com quem diz, eu vou mexer no cão porque o meu lado Felícia, como se costuma dizer, o meu lado de querer agarrar nos cães vem. Atravessar a estrada, simplesmente meter-se no meio de dois carros, por exemplo, com quem diz a fugir, não é? Mais vale fazer um colete ou usar essa fita amarela também. É assim, acho que é óbvio. Eu dou várias sugestões porque cada pessoa depois adota aquela que é. Eu já vi pessoas com tanta dificuldade que eu comecei a dizer não, eu não posso continuar do diz não, porque as pessoas simplesmente diziam não consigo. Ok, pronto, então vamos arranjar outras soluções, pronto. E dentro dessas, olha, foram surgindo estas, inclusive a da fita amarela, que é uma coisa que nem fui eu que criei, foi uma coisa criada lá fora, mas que eu comecei a dizer, olha, usem aí, façam isto, e o colete é uma das que funciona muito bem. Pronto, para as pessoas simplesmente não tocarem, para as pessoas que têm filhos, vêm com um colete que diz não toque, tomam mais cuidado das crianças, porque há aquelas crianças que vão correr para cima dos cães e as pessoas normalmente deixam porque assumem que não há perigo, não deviam fazê-lo. Ou então é aquele vizinho ou aquela vizinha que é muito querida e muito querida e que adora o nosso cão, que odeia a vizinha. E a gente não consegue dizer que não à vizinha porque pronto, né? E então acho que é essas situações. Porque a vizinha não sabe que ela odeia. Para pessoas realmente neste espaço de tempo e nesta live a gente pode falar mais é esse tipo de coisas que eu estou a falar, que é prevenção
evitar escalar do comportamento e, claro, depois de entrar em contato com o veterinário primeiro, acima de tudo, saber se está tudo bem a nível de saúde, se faz sentido, pode ser, lá está a falta de audição, visão, dores, isto, aquilo outro, que explica muita coisa. E depois o lado comportamental, que pode ser complementar ou não, dependendo depois do veterinário, pode achar que se complementa ou não se complementa. Se for para complementar, então sim, deve-se sempre fazer alguma coisa, porque se não se fizer nada, a tendência será para piorar, principalmente quando não são cães idosos, quando não são geriátricos, quando são cães novos, não é? Pronto, aí sim, realmente. Eu ia tocar um bocadinho nos cães novos e fugir um bocadinho daqueles que não têm historial e bater outra vez na mesma tecla, porque eu acho que só batendo nesta tecla é que eu acho que daqui a 10 anos as coisas podem estar melhor e foi um bocado isso que me fez começar, na verdade, a pensar em comportamento e a pensar em micro coisas que vamos fazer no dia a dia. Volto a tocar na questão da socialização dos cachorros, dos gatos. Se calhar até podíamos tocar nos gatos, porque acho que nos preza-se um bocado essa parte, não é? Eu sei que o gato não é animal. Se no cão já se despreza, no gato então. Por acaso nunca falámos, mas eu sei que não enquadra aqui, mas podíamos fechar assim, que era 2 ou 3 dicas para sociabilizar um gato. As pessoas trazem o gato para casa e pronto. Ninguém se lembra de, quando o gato é bebê, trazer pessoas cá a casa. Para o gato se habituar a ver pessoas e a lidar com pessoas, com mais pessoas. Sendo principalmente quando são gatos que vivem dentro de casa, que são a grande maioria hoje em dia, são gatos que não veem pessoas, só nos veem a nós. Porque quando entra alguém estranho, eles fogem, depois a pessoa vai-se embora e o gato sai. Então o gato nem vê, nem contacta, nem nada. Então, e não se deve forçar. Então, sociabilizar. Quando o gato é pequenininho, mas lá está, não é. Pois com os gatos é aquela coisa, não é para andar a pegar no gato ao colo. A não ser que há ali uma janela, eu acho que há ali uma janela em que o gato está disposto a brincar muito e em que se o estranho, ou nós, ou seja quem for, qualquer pessoa, brincar com ele, acho que aí sim pode-se criar a tal relação. Porque, pelo menos é o que eu noto, não sei, 4 semanas até para aí. Por exemplo, se nós adotarmos um gatinho bebê e desde pequenininho começarmos a brincar muito com ele, a interagir muito com ele, estimular, sem forçar as coisas, ao ritmo do gatinho, o habituarmos a manuseá-lo e não sei o quê, ele vai ser aquele gato que gosta de colo, que vem para cima de nós, que brinca connosco. Se a gente o deixar ao Deus dará, como a gente faz, muita gente faz, o que vai acontecer é que é um gato que não nos liga nenhuma, porque nós também não ligamos nenhuma ao gato, então o gato oferece-nos aquilo que nós lhe damos. Vai sempre haver exceções, há gatos que podes fazer isso tudo e que eles também não querem saber nada de ti, há outros que não fizeste nada, vieram da rua e são... Vieram da rua, não sei se vieram da rua, mas foram adotados e... Sem dúvida, com os gatos a aposta tem que ser sempre em fazer o máximo possível para conseguirmos o melhor daquele gato. Sim. E com os cães também, não é? Eu faço sempre, eu por acaso tenho sempre essa atenção, agora já não faço tantas consultas, mas tenho essa atenção que é, nós estamos um bocado para aumentar as probabilidades de sucesso, não de ter uma certeza do que é que vai acontecer. Eu aumento as probabilidades, ou seja, eu empenho-me ao máximo, eu estimulo o máximo aquele ambiente, faço melhoria ambiental, faço tudo para, ok, eu dei tudo, eu fiz, aconteceu, a probabilidade de sucesso vai diminuir. Eu faço isso muito quando se querem juntar um ao outro gato. Eu faço estas recomendações de usem o Feliway, façam os pontos de água, os pontos de comida, as caixas transportadoras, os arranhadores. Eu vou muito no básico, não sei mais. Assim, de repente, não mais do que isto. O básico é o suficiente, aí é que está. Pronto. Tudo se começa com os básicos. Só que eu não tenho a percepção se a pessoa o faz. O faz na realidade. Na verdade, do feedback que tenho, sei lá, correr mal, nunca vi algo correr muito mal. Mas aquilo que nós fazemos é mas correu tudo bem, eu já fiz isso e eu nunca fiz isso e correu tudo bem, eu nunca fiz isso e correu tudo bem. Até ao dia em que corre mesmo mal e você tem um problema lá em casa. Não tem um problema lá em casa para 10 ou 15 anos. Porque lá está, ninguém vai estar um gato só porque sim. Ou nenhuma pessoa equilibrada vai estar um gato só porque sim.
E é um bocado isso. Nós não temos tanta influência assim como pensamos. Temos porque fomos buscá-lo, fomos pô-lo dentro de um apartamento ou dentro de uma casa, mas se não lhe demos a melhoria ou as variáveis máximas para que a taxa de sucesso aumente, Exatamente. é uma parvoíce, porque está tudo à nossa disposição e muitas vezes, agora esquecendo os produtos que existem, que eu acho que até são a última coisa que nós recomendamos, e muitas vezes são coisas que não custam dinheiro. Okay? Ou seja, nem tudo, é uma questão de tempo, brincar, estimular, ter uma ou duas caixas de areia. Pá, inicialmente até podem ser de cartão, não é? Digo eu. E depois tu dizes, olha, ok, ficaram estas, há uma que não é utilizada, mas vou deixar ali mais 6 meses a ver o que é que acontece, ou vou mudá-la para outro sítio. Acho que é um bocado por aí. O que é que achas? E às vezes eu acho que também, batendo mais uma vez naquela coisa que tu já disseste e que eu vou frisar, que é o tempo, não querermos as coisas ao nosso tempo, é o tempo do porque eu uma vez juntei um gato com o outro e em 3 dias eles eram os melhores amigos. Fantástico, isso é ótimo. Mas a questão é, e quando tu trazes um gato eles odeiam-se, como é que se faz? Isso era o que tu estavas a dizer, ou seja, o que corre bem não é para ser falado. Isso é passar para a Cláudia, está feito. Não é, mas é. Não é, mas é. Não é, mas é. É assim. É não deixar escalar. É, exatamente. Ponto número 1. Eu na verdade quero evitar todo o tipo de problemas, só que eu sei que isso realisticamente é impossível. Mas num mundo ideal eu dava tanta informação que as pessoas saberiam evitar todo tipo de problemas, só que realisticamente isso não é. Mas vão sempre aparecer, assim, problemas, não sei aparecer. Até porque há problemas que surgem que lá está, são médicos ou que são de origem médica ou que são de origem. Sim, mas nós também batalhamos muito na prevenção e vão aparecendo outras coisas, não é? Sim. Não há grande hipótese. Pensem, por exemplo, eu fiz tudo e o meu cão mesmo assim é medroso. Tá, mas se não tivesses feito isso tudo, o teu cão, na vez de ser medroso, era fóbico ou mordia toda a gente. Ou seja, era muito pior do que é agora. Sim. Ou seja, o tudo tem sempre resultado. A pessoa não tem essa comparação às vezes. Eu vou usar aqui uma expressão que eu ouço num podcast. Todos seres vivos temos uma lotaria genética, não é? Exato. Que nos calhou na rifa, entre aspas, nós não escolhemos isso. Faz ali um mix dos nossos pais. Depois o que lá está vai ser repercutido no ambiente onde tu viveste e por aquilo que tu passaste, e depois é um bocado quem é que tu apanhas na tua vida e que decisões é que tomas, e aquele gato, não tendo muitas decisões, tem-nos a nós que tomamos decisões por ele, ou que vamos tomando decisões por ele, ou que mudamos de apartamento e mudamos de casa. Nós é que decidimos mudar, ninguém perguntou ao gato se ele quer mudar. Exatamente. Fomos buscá-lo ao gatilho, e à partida estamos a fazer um favor. Espero que ele esteja a mudar para melhor. Um gatilho. Eu agora depende do gatilho, mas. Se for teu ou meu, sim, mas nem sempre gatos ou cães são sortudos por serem de um canil. Achas que não? Não, infelizmente. É uma controvérsia, porque eu acho que é assim. Há maus tratos, não é? E num canil. Eu estou a falar num canil gatilho municipal, não tenho. Nem entrar por aí. Tá bem, ok. Eu sou ingênuo, eu sou um bocado naif nessas coisas. Eu quero crer que eles vão sempre para melhor, não é? Há uma coisa com o Chirag Patel, não sei se já ouviste falar dele, que é um comportamentalista muito, muito famoso lá em Inglaterra. Chirag Patel diz uma coisa muito importante, que é: o cão nunca bateu à nossa porta e disse, posso entrar e morar aqui, dás-me comida, não sei o que, não sei. Seja como for, comprado, adotado, vamos buscar, seja como foi, a gente encontrou na rua, seja como for, nós é que decidimos ficar com aquele cão. Nunca houve ninguém que apontou uma pistola à nossa cabeça e disse, tens de ficar com esse bicho para o resto da vida e de cuidar dele. Nós tomamos essa decisão. E se nós tomamos essa decisão, temos que honrá-la. É o mínimo que podemos fazer. Então, eu sei que isto não é sempre assim. Devemos sempre fazer melhor. Não é assim. Não é assim de todo. Não é sempre assim, claro. Mas há muita gente que tem que entender isso. Mas, felizmente, já há muito mais gente a entender isso também. Muito mais. Não, o trabalho está a ser feito. Acho que estamos todos os profissionais envolvidos, as pessoas. Fala-se muito mais nisso, sim. Eu acho que hoje também, ainda bem, é fofinho falar sobre cães e gatos. Ou seja, é moda, também é moda, é verdade. E isso vem-nos ajudar. Ou seja,
por outro lado, tenho a sensação que há pessoas há cada vez menos crianças e que muitas vezes há animais e isso pode ser, eu acho que tinha dito já, no Brasil acho que já há mais animais em agregados familiares do que crianças. Ou seja, isto demonstra a responsabilidade que eles vão ter que ter no futuro, porque é assim. Certamente há mais cães e gatos no mundo do que há crianças, isso é certo. Isso sim, pois. Okay. Eu agora estava a falar de a distribuição e as crianças quase todas estão as crianças quase todas estão contabilizadas, os animais provavelmente não. Há mais animais no mundo, há mais cães e gatos, não estou a falar mas animais. Eu estava a falar de animais domésticos, ok? Domésticos, não é domésticos. Há mais cães e gatos no mundo do que crianças. Em casa das pessoas, ok? No mundo, eu estou a dizer no mundo. Ok. Se estou em casa ou não de pessoas. Sim, claro que existe. Não, neste caso era mais animais em casa do que crianças, ou seja, a tal história. Eu acho que isso leva também a que haja uma procura de informação. Agora, é a informação ser boa, e isso cabe-nos a nós trabalhar essa parte, nós, quem trabalha na área, e saber passá-la, porque muitas vezes é isto. Se eu quiser explicar, provavelmente, muito mais detalhadamente, como fazer a junção de dois gatos, como estava a dizer há bocado, eu não sei te explicar, mas se fores tu a explicar, se calhar saberás, mas tu não vais transmitir essa informação imediatamente, porque a pessoa tem que saber primeiro fazer o básico, não é? Ou seja, a partida, só se tiveres uma pessoa muito capaz de receber essa informação e tu dizes, olha, e se conseguir, faça isto também. Sim, às vezes a comunicação é muito importante. Eu preciso falar com a pessoa para perceber que gato é aquele gato e que gato é que venho e que gato é que já tem e que não sei o quê, porque cada caso é um caso indivíduo. Cada animal, gato ou cão, é um indivíduo. Tu ias já com o problema inserido. Eu estava a falar mais na questão de... Não, mesmo nesse caso. Mesmo, por exemplo, vamos introduzir... Mas tens dificuldade em imagina. Não, eu não tenho dificuldade. Eu nunca dou. Há sempre coisas generalistas que eu posso dizer, como disse as hoje aqui. Mas, por exemplo, se tu disseres aí 4 dicas sobre juntar 2 gatos, eu dou já 4 dicas. Mas eu digo sempre às pessoas, mas depois cada caso é um caso. Ou seja, essas 4 dicas podem servir lindamente para os gatos A, B, C, D, mas depois o gato EF não vai resultar. Porquê? Não tem a ver com o método. Tem a ver porque o gato EF, o E ou o F, o par EF, precisa ali de uma coisa, um tweakzinho qualquer que ultrapasse essas 4 dicas generalistas. Mas e como é que tu melhorarias isso? Isso é difícil de fazer? Porque é assim... importante falar com as pessoas e por exemplo, as pessoas... Por exemplo, quando eu trabalhava na Inglaterra, as pessoas, se tinham um gato e iam adotar um gato, elas ligavam ao profissional. Eu vou adotar um gato, como é que eu faço? E o que é que tu fazias? Desculpa lá, só por curiosidade. Eu pergunto, imagina que eras tu e eu perguntava-te como é que é o teu gato. Tirava um monte de informação que chama-se avaliação funcional. E depois ia perguntar o que é que você sabe do gato que vai buscar. E aí ia juntar as duas coisas e agora vai fazer assim. Isso é bem fixe. E depois ia haver aqui um acompanhamentozinho durante... Eu provavelmente ia acompanhar-te durante os primeiros 2 meses. Tu fazes isso, cá? Para ver... Não, o acompanhamento pode ser feito completamente à distância. Eu não preciso estar aí nada. Não, tu fazes isso regularmente. Agora é uma curiosidade. Fazes regularmente cá? Não. Passo regularmente para fora, porque cá em Portugal as pessoas acham que se não vai a casa não dá, se não vai. Mas imagina, um processo desse, eu não faço ideia, mas um processo, agora economicamente, friamente, isso é um processo, ou seja, é uma avaliação, portanto. Sim, é uma avaliação. Ou seja, é uma pré-avaliação, porque tu não depois vais querer saber como é que correu, sim, aplicando as coisas, mas como é uma pré-avaliação, se calhar é mais fácil definir um preço, digo eu. Sim, é assim. Tens um método de avaliar o A e o B, que vai ser o mesmo método que avalia o E e o F. Não é? Avaliação não é uma avaliação, é uma consulta. Há uma consulta. Sim, está bem. Eu quando digo... eu já digo à pessoa se acho que vai haver necessidade. Eu, junto com a pessoa, vamos chegar à conclusão se vai haver necessidade de acompanhamento, mais outra consulta ou não. E aí já é
vê-se, vai-se andando. Há casos que basta uma consulta, há casos que é preciso 3 consultas, há casos que é preciso 10 consultas. Depende até existir sucesso, mas isso é o fator tempo. Aí. O mais próximo daquilo que a pessoa... Eu diria, eu quando estava a falar na parte económica, estava a, às vezes, desmistificar o preço e o valor das coisas, porque... Para mim é muito simples, é assim... É exatamente como o veterinário. É exatamente como o veterinário. Pois, nós nunca sabemos o que é que aí vem, não é? Nós temos uma consulta, o valor da consulta é X e as pessoas querem muito saber às vezes quanto é que vai custar tudo. Depende, não é? Depende do que é que... Se avaliar, vai sair não sei o quê, tu tens de fazer não sei quantas, muda logo o preço. Sim. Nesse caso eu estava, como era uma coisa mais raiz e... A questão também é assim, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que antes de adquirir um animal, e tu sabes que neste momento eu só tenho 2 gatos, não tenho cães, estão em momento de transição. Ainda. Em momento de transição. Mas eu, quando penso em adquirir um cão, eu penso logo no aspecto financeiro também. Se aquele cão ficar doente, como ficou o Joel, por exemplo, no final, ficou muito doente, e eu gastei muito dinheiro com ele, dinheiro que inclusive eu não tinha, que tive que pedir e buscar, e não sei o que, pagar aos bochechos, seja o que fosse, amanhã. Lá está, é aquela coisa, a gente quando precisa tem que estar lá para eles nos momentos em que eles precisam de ajuda, seja ela médica, comportamental, ou seja, o comportamento às vezes não é médico também. Exatamente, o gasto em treino e consultas de comportamento muitas vezes ainda aqui em Portugal é visto como um luxo, e eu acho isso, desculpa-me o termo... Por acaso não faço ideia, os seguros cobrem isso, não? 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 Os seguros aqui em Portugal são muito maus ainda. Péssimo. Mas uma consulta de comportamento, ou de etiologia, ou essas coisas... Eu estive em Inglaterra a trabalhar em... Tá bem, mas isso não é... Há mais de 10 anos. É isso. Isso é que é isso. E os seguros lá cobriam... Mas tudo, João. Tudo. Desde vacinas a... Não havia ninguém que não tivesse há mais de 10 anos atrás. Aqui em Portugal, tu para fazeres um seguro e não cobre nada. Cobre as vacinas e as pipetas e já vais com sorte. Não. Está melhor. Já está. É capaz de estar melhor, mas não vai muito mais disso. Vamos chegar ao nível do UK, do Reino Unido, mais tarde ou mais cedo, porque porque isto está, imagina, quem está a comprar as clínicas e tudo mais está a acontecer o que aconteceu no Reino Unido, se calhar há 10 ou 15 anos aqui. Há 10 anos. E não teres um seguro era loucura. É isso. Porquê? Porque as clínicas eram caras, mas as clínicas têm que ser caras, porque têm que dar um serviço de qualidade. Não é o contrário, não é as clínicas serem baratas para ir de encontro Sim, o barato ao caro é uma coisa difícil de avaliar. Falha no sistema, não é? Que era a falha, por exemplo, dos seguros. Os têm que existir, precisamente como existem para nós, para quando pontualmente, esperamos que não, mas se existir uma situação, nós podemos usar esse seguro para ter as nossas... Eu não ganhando nada, eu ganhando e não ganhando, ou seja, o que eu acho que nós ganhamos como clínica e como entidade que trabalha com o seguro é só a despreocupação de não ter que lançar à pessoa o plano A, o B, o C, o D e o E, já nos poupa a nível de burocracia tanto tempo que é um alívio. Porque há muita coisa emocional envolvida, mas a questão é sente-se que os seguros estão a melhorar. Quando é que chegarão a ter tudo incluído? Não sei. Fazem que o comportamento é visto como luxo. E não sei. É visto como... Por acaso tem que ver isso. Não é contemplado nem sequer em seguros. E muita gente ainda pensa, não, eu tive cães a vida toda e nunca tive problemas, então eu nunca vou precisar de ajuda. E quando isso acontece e a pessoa vê qualquer coisa de estranho, mas acha que consegue chegar lá sozinha e não sei o que, continua. Onde é que isto vai levar? Vai levar muitas vezes quando as pessoas vêm ter connosco, por exemplo comigo, já vêm com um problema de tal forma escalado que vai demorar o triplo do tempo, vai custar o quádruplo do valor. É como a doença, se tu tratas no início ou se tu tratas quando ela já está muito... Sim, eu acho que eles, por exemplo, pagarem aulas de sociabilização, pagarem não, comparticiparem aulas de sociabilização, acho que já quebravam uma barreira muito que seria, por exemplo, um projeto piloto para depois os outros problemas
que existem, para eles perceberem que, ok, eu durante 5 anos fizemos a socialização e diminuímos bastante a probabilidade de acontecer o problema. Mas está a mudar, é lento. Que tu não sei se tu sabes, mas já agora tu gostas de números, eu detesto números, mas já agora. Epá, gosto porque acho que refletem muitas vezes, quando bem tirados, refletem as coisas e são mais fáceis de explicar às pessoas. São factuais. Mas podes procurar esses números, eu não os tenho aqui à mão para te mostrar, mas tu podes ir procurar os números. A doença, entre aspas, vou pôr doença porque não é doença, mas a doença que mais cães mata no mundo são os problemas comportamentais. Curiosamente, não é doença. Por eutanásia. Exatamente. Acaba por os cães serem eutanasiados ou renegados para uma corrente, ou uma garagem, uma varanda, ou negligenciados e acabam por viver vidas completamente... Porque as pessoas não conseguem lidar com aquilo, não sabem lidar, ou não podem, ou há um risco muito grande incluído, ou qualquer coisa. Coisas que se podiam evitar. Portanto... Sim, e há muita coisa que é altamente reversível. Quando não é reversível, não é reversível, ok. Existem. Há tanta coisa que é reversível. Mas é raro, felizmente. Está bem, olha, já vamos quase com 1h15. Foi bom conversar contigo, Cláudia. Nós esticamos sempre um bocado, não é? Agora já a conversa flui muito normalmente. Muito fácil. Se eu disser que hoje não tive tempo sequer para ver nada, mas que... Acho que não é. Mas que sabia... A tua formação e a minha juntam-se, então a gente acaba por ter eu não tenho muito conhecimento técnico nem teórico, eu tento sempre aqui só agregar a minha parte da realidade prática e nem é tanto porque eu não sou especialista em comportamento, não tenho nada de... Ou seja, eu retiro-me mesmo, eu sou meio burro em comportamento, como diz o Miguel Milhão da Pazes. Eu sou... Não, mas vale tu admites que não percebes e que não sabes. Tu vais sentindo as coisas, tu vais tentando aprender, tu vais tentando fazer o teu papel e o meu papel é, ok, a longo prazo o que é que eu posso transmitir às pessoas que me vai fazer pequenas melhorias. Porque eu nunca vou, provavelmente, intervencionar como tu intervencionas no problema em questão específico. Ou seja, eu vou ser sempre um elo de ligação entre ti e a pessoa. E quando é preciso a parte medicamentosa, aí sim nós estamos lá para ajudar, ou quando é preciso a parte médica. Agora, acho que, já me esqueci o que é que estávamos a dizer antes, mas acho que... Essa tua forma de pensar é exatamente o que nós precisamos, porque nós precisamos de veterinários de clínica geral ou de cirurgiões que estejam focados nas áreas deles, não podem estar focados em tudo. Mas não podemos ser todos, aí também sabemos isso. No entanto, esse teu awareness, não é? Essa tua capacidade de pensar assim, não, eu posso fazer este elo de ligação, deixa-me aprender o suficiente para ser elo de ligação. Isso é o suficiente. É obrigatório. E é esse elo de ligação entre várias pessoas que vai fazer provavelmente a resolução. Eu tenho uma premissa que acho que é bastante importante e eu transmito sempre isto a qualquer pessoa que entra de novo ali na nossa equipa, nós temos que resolver o problema à pessoa. É por isso que ela nos procurou. É por isso que ela nos procurou. Portanto, ainda por cima, normalmente, comportamentalmente, estamos a falar de tal problema que não envolve só a pessoa, que pode envolver terceiros, os estranhos, os membros da família, outros cães, tudo o que nós já falámos. Portanto, o que leva a, obrigatoriamente, eu tenho que ajudar aquela pessoa. Pode não haver resolução, ok, eu não sei resolver, alguém se vende alguém tem mais conhecimento que eu, ou alguém tem mais capacidade para ajudar, então essa pessoa tem que ser contactada. Isto demorou, isto é a tua formação, isto demora um bocadinho, né? Tipo, porque tu estás focado noutras coisas e eu acho que quando sais da faculdade achas que sabes tudo e ao longo do tempo vais percebendo que és meio burro e que estás burro entre aspas e que é bom, porque obriga-te a questionar. Mas eu acho que tu vais-te apercebendo do que é que sabes e do que é que não sabes. E para onde é que queres ir? E o que não sabes, não sabes, e o que sabes, é assim mesmo. Não adianta. Olha, foi bom, muito bom. 1h15 de partilha de experiências, ideias, conhecimento. Esta live vai ser subida também no nosso canal do YouTube. Vai ser subida? Não é. Vai subir ao nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é recente, pode não estar formatado, pode não estar bonitinho, mas estamos a tentar fazer os projetos fixes. A seguir estas 7 lives com a Cláudia vai haver mais novidades. Vamos tentar... se tiverem sugestões, digam, porque às vezes para nós é quem produz conteúdo ou quem tenta produzir conteúdo, às vezes é um bocado inglório
e se vocês souberem o que é que querem ver, o que é que querem que nós falamos, que áreas de interesse. Não é? Agora não estou a ouvir. Portanto, nós podemos ir de encontro com aquilo que as pessoas estão à procura e querem ouvir ou têm necessidade. Tendo em conta que, pronto, é aqui um tocar na pontinha do iceberg, não é? Mas pelo menos dar-vos alguma coisa em troca. Vimos tentar alertar para se a pessoa tiver um amigo, tiver um familiar ou tiver algo que esteja a tentar perceber em casa, é um alerta e fica aqui um conhecimento geral sobre o tema do comportamento. Está bem? Obrigado, Cláudio. Um beijinho grande. Um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, às 22. Está bem? Tchau, tchau. Beijinhos.